Evangelho segundo João, páginas 11 a 15. O verdadeiro pão do céu. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Contudo, eu vos disse que me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ali me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Ensinados por Deus. Então, os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e sua mãe. Como pode, então, dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade, vos digo, quem crê, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. O dom da vida de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, e no entanto morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Palavras de vida eterna. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga, em Cafarnaum. Muitos discípulos que ouviram disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será, então, quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne para nada serve. As palavras que vos falei são espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: não vos escolhi a vós, os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos 12, iria entregá-lo. A festa das tendas. Jesus vai à festa secretamente. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia, não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, chamada das tendas. Os irmãos de Jesus disseram-lhe: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém faz algo em segredo quando procura ser publicamente conhecido. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Vós podeis subir para a festa. Eu não subo para esta festa, porque meu tempo ainda não se cumpriu.
Dito isso, permaneceu na Galiléia. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subiu também, não publicamente, mas em segredo. Os judeus, no entanto, o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Muito se murmurava a seu respeito no meio do povo. Uns diziam: ele é bom, outros: não, ele engana a multidão. Ninguém, entretanto, falava dele publicamente, por medo dos judeus. Discussão no meio da festa. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus comentavam admirados: como ele é tão letrado, sem nunca ter recebido instrução. Jesus respondeu: o meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer-lhe vontade, saberá se meu ensinamento é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que o enviou é verdadeiro e nele não há falsidade. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: tu tens um demônio. Quem é que te quer matar? Jesus replicou: fiz uma obra só, e vós todos ficastes espantados. Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. Por isso, fazeis a circuncisão mesmo no dia de sábado. Então, se alguém pode receber a circuncisão num dia de sábado, para não faltar com a lei de Moisés, porque estáis indignados comigo por ter curado um homem todo em dia de sábado? Não julgueis pelas aparências, julgai de acordo com a justiça. Alguns de Jerusalém diziam: não é este a quem procuram matar. Olha, ele fala publicamente e ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram que realmente ele é o Cristo? Mas nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Enquanto, pois, ensinava no templo, Jesus exclamou: sim, vós me conheceis, e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por conta própria, aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e foi ele quem me enviou. Eles procuravam, então, prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Da multidão, muitos acreditavam nele, e comentavam: quando vier o Cristo, acaso fará mais sinais do que este? Os fariseus perceberam que a multidão murmurava tais coisas a respeito de Jesus. Os sumos sacerdotes e os fariseus mandaram então guardas para prendê-lo. Mas, Jesus lhes disse: por pouco tempo ainda estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis. E lá, onde eu estou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: para onde irá, de modo que não o poderemos encontrar? Acaso irá onde vivem os judeus dispersos entre os gregos? Irá ensinar aos gregos? Que significa a palavra que ele falou: vós me procurareis e não me achareis e, lá onde eu estou, vós não podeis ir. No último dia da festa. No último e mais importante dia da festa, Jesus, de pé, exclamou: se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo estas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente, ele é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Mas outros discordavam: o Cristo pode vir da Galiléia. Não está na Escritura que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, o povoado de Davi? Surgiu, assim, uma divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos sumos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam: ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus disseram a eles: vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei são os malditos. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha ido a Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galiléia? Examina as Escrituras, e verás que da Galiléia não surge profeta. A mulher adúltera. Depois que cada um voltou para sua casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo, e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés,
Na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão, com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus, então, lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, pede agora em diante não peques mais. Jesus, luz do mundo. Jesus falou ainda: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus então disseram: O teu testemunho não é verdadeiro, porque dás testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas o Pai que me enviou está comigo. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim. Eles, então, perguntaram: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesses, conheceríeis também o meu Pai. Ele falou essas coisas enquanto ensinava no templo, junto à sala do tesouro. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não tinha chegado. Origem e destino de Jesus. De novo, Jesus lhes disse: Eu me vou, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus, então, comentavam: Acaso ela irá se matar? Pois ela diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele continuou a falar: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhe perguntaram: Quem és tu, então? Jesus respondeu: De início, isso mesmo que vos estou falando. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas, aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouvi dele é o que eu falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que estava lhes falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Como falasse estas coisas, muitos passaram a crer nele. A Bíblia é um conjunto de textos inspirados por Deus por meio do Espírito Santo. Todos os livros da Bíblia devem ser lidos em conjunto porque formam uma unidade de sentido. Você só consegue entender a palavra do Senhor se ler a Bíblia inteira, pois o Sagrado Espírito de Deus inspirou sua palavra ao longo de todo o texto e de todos os livros. Comece a maratonar as playlists de vídeos de cada livro. O link das playlists está na descrição deste vídeo. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais.